Bem, queridos, hoje, 30 de outubro, véspera de aniversário da Reforma Protestante, né? Ano passado foi mais comemorada, 500 anos, né? Também esse ano as igrejas estão tudo quebradas, né? Todo mundo liso. Bem, e nós vamos começar hoje o nosso nono e penúltimo assunto, que é a doutrina da igreja, a eclesiologia, né? Essa apostila, ela ficou com 8 páginas, tá? Vamos lá, então vamos começar. Tá? A igreja, Deus só fundou 2 instituições, na verdade. Deus fundou a família e fundou a igreja. Jesus fundou a igreja, né? Todas as outras instituições, Deus permitiu que a gente fundasse. Então tem instituições que os homens fundaram que foram boas, mas tem muita besteira também. Então essas instituições que Deus fundou, elas vão cumprir o seu devido propósito. Nada vai fazer com que elas acabem, tá? Então, por exemplo, a igreja foi perseguida, enfrentou problemas internos e externos desde o começo, tá? Desde que Jesus começou a pregar e chamou os primeiros discípulos, tá? E fez deles apóstolos e tudo mais. Então, entre os 12 apóstolos, 2 estavam brigando para ser maior do que os outros, porque eram primos talvez, né? Porque Tiago e João eram irmãos, e eles eram primos de Jesus, tá? Então eles queriam ficar cada um ao lado do trono de Jesus. Eles pensavam que ia ser assim. Pedro, um grande líder, mas um cara que trocava os pés pelas mãos muitas vezes. Judas, o tesoureiro, era um ladrão, tá? Dos 12, Judas se matou, 10 se esconderam com medo, só João foi até a cruz com Cristo. Pedro, que era aquele que tinha mais característica de líder, ele foi o que negou Jesus, jamais negarei, foi o primeiro. Então tinha tudo para dar errado, tinha tudo para a gente não estar aqui falando dessa história, tinha tudo para essa história nunca ter passado, no máximo, para o 2º século em Israel. Mas a maior instituição do mundo é a igreja cristã, de todos os tempos. Tem o maior número de membros, né? E a igreja cristã é a instituição que mais fez benesses à humanidade. Não existe hospital fundado por ateus, asilo. Já ouviram falar? Não tem. Então os espíritas, que é uma religião muito, muito mais recente, né? Não se compara com a idade do cristianismo. Tem algumas obras de caridade, tem a casa da vovozinha, né, lá em uma pessoa, que é uma espécie de asilo, né? Enfim. Mas a igreja cristã, de maneira geral, e aí eu incluo os católicos também, tá? Porque nessa hora é conveniente. Nós fundamos asilos, fundamos e mantemos cidades, países, né? Orfanatos, hospitais, escolas, faculdades, enfim, tá? A boa parte da divulgação de informações pós-Gutenberg foi com o protestantismo, foi com o cristianismo, né? Com Martinho Lutero, com a tradução da Bíblia. O nosso livro é o livro mais lido de todos os tempos, né? Nenhum outro livro vai bater a Bíblia. O 2º livro mais lido de todos os tempos, que não chega nem perto da Bíblia, mas é o 2º livro mais lido de todos os tempos, é O Peregrino, de John Bunyan, que é uma como é que chama, Manu? Aquele tipo, conhece O Peregrino? Como é que chama aquele tipo de literatura? É uma metáfora, uma alegoria. Obrigado pelo Bluetooth. É uma alegoria, né? Um conjunto de metáforas. Enfim, quer vocês tenham gostado, quer não, a igreja evangélica, por exemplo, no Brasil, decidiu a campanha presidencial desse ano. 71% são os dados dos crentes fecharam com Bolsonaro, tá? Então decidiu. Boa. Essa foi a primeira vez que a igreja evangélica decidiu uma eleição. Teve outros que influenciou e tudo mais, mas que decidiu, até porque o nosso número anterior não era tão grande. Então a igreja tem muita força. Veja que eu não falei de evangelismo, eu falei de coisa civil, social, tá? Sem falar no poder espiritual. A igreja cristã é a instituição a nível mundial que mais recupera drogados
prostitutas, ladrões, bandidos de todas as espécies, maus pais, maus maridos, más esposas, más mães. É a igreja evangélica, eu estou falando, é Deus que faz, né? Mas institucionalmente falando, é a igreja, né? Pelo que as pessoas aprendem nas pregações, como diria Solange, na homilia, né? Então a igreja é muito importante no mundo, a igreja cristã, tá? E tem muita força. Tem um livro que está na minha biblioteca lá, que eu tenho vontade de ler, sabe? Mas tem prioridades, né? Que chama A Força Oculta dos Protestantes. A Força Oculta dos Protestantes. É de um francês chamado André Bieler. É da cultura cristã. E fala do poder, desse poder que eu acabei de falar, dos protestantes, tá? Muito interessante. Acho que é um daqueles livros, tipo daqueles de Gruden, aquela mesma linha, sabe? Monergismo, não sei a visão, mas aquela pegada, sabe? Bem, então vamos lá. Nós temos visto também, ainda a nível introdutório, muitas pessoas falando mal da igreja. Esses dias eu tive uma ideia de escrever um livro, anotei, né? Quando tem uma boa ideia eu anoto e tal, um esboço lá. Depois eu vejo se vinga, se não, às vezes um livro entra no outro, entendeu? Enfim, mas eu achei interessante, se Deus permitir, eu vou escrever um livro, o ano que vem ou outro, chamado O que estão falando da minha noiva. O que estão falando da minha noiva, vai ser sobre a igreja, né? É óbvio. Porque hoje em dia é moda. Geralmente alguns crentes, alguns grupos se saem da igreja, né, como se fosse possível, e aí critica a igreja não presta, né? Então, muito da igreja e fala da outra. Pois é. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Por exemplo, aquele ministério, que é bacana, é um ministério, eu vou dizer que já qual é o nome, tá? De viés calvinista, né? Totalmente, mas não é porque eu não sou calvinista que eu vou dizer que não presta, não, é um ministério relevante, que é o Voltemos ao Evangelho, tá? Em parceria com a editora Fiel, né? Mas o nome está completamente equivocado. Voltemos quem, cara pálida, ao Evangelho? Teve alguma época nesses 2000 anos de cristianismo que a igreja foi 100% pura, fiel a Deus? A igreja de Jerusalém era pura, fiel a Deus, sim? Ananias e Safira não era da primeira igreja batista de Tibiri 2, não. Era da igreja de Jerusalém, pastoreada por Pedro e pelos 12. Tá? Foi lá que teve briga para distribuir a cesta básica. Aqui não tem, não tem? Tem um grupo, na minha igreja não tem briga para isso não, graças a Deus. Isso é um problema resolvido. Talvez nem todo mundo doe. Não, talvez nem todo mundo doe, mas o povo que recebe não fica brigando não. Na igreja de Jerusalém o povo estava brigando. Entendeu? Então não existe essa igreja é a do céu. Essa é perfeita, tá bom? Mas a gente precisa olhar em primeira instância para como Deus vê a igreja. E aqui no segundo parágrafo da página 75, né, na primeira página, eu coloquei o seguinte: não devemos negar os inimigos internos da igreja, né? Eu falei de inimigos externos, inimigos internos. Inimigos externos são aqueles que odeiam o cristianismo, né? E os inimigos internos são os hereges, enfim. Porém, precisamos olhar para o povo de Deus, faltou um oi, tá? Como Deus vê. Tomemos como exemplo a igreja em Corinto. Aqueles irmãos estavam divididos, muitos eram carnais, havia pecado na igreja, estavam levando os próprios irmãos ao tribunal para resolver questões que deveriam ser resolvidas entre eles, tinham problemas no casamento, quem não tem, tinham dúvidas quanto ao que poderiam ingerir, praticavam a ceia do Senhor irreverentemente, né? Tinham problemas litúrgicos quanto aos dons, era uma zoada só, enfim, aí Paulo teve que botar ordem na casa, né? Alguns negavam a ressurreição futura na igreja, viu, do primeiro século. Não, a gente não vai ressuscitar não, hein? Já pensou? E negavam a apostolicidade paulina. Foi por isso, basicamente, que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, para provar que ele era um verdadeiro apóstolo.
Não para dizer, tá vendo? Eu sou mesmo, mas para dizer o seguinte, tá vendo? Vocês creram no verdadeiro evangelho, porque foi pregado por um verdadeiro apóstolo, tá? Então até nessa defesa que Paulo fez, foi por causa dos irmãos e não por causa de si, tá? Aí eu coloco o seguinte, geralmente quando eu dou essa aula de 1 aos Coríntios e 1 e 2 aos Coríntios, em outros lugares, eu na primeira aula, antes de falar data, origem, propósito das cartas, falar qualquer coisa disso, eu pergunto à turma, acho que eu fiz isso com vocês, não? Características da igreja de Corinto. E aí o pessoal vai citando características. Eu peço características. O pessoal começa a dizer os defeitos da igreja, como se não houvesse qualidades ali. Beleza. Isso aqui tudo é verdade, mas não é tudo. Eu digo, agora vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Não precisa, eu coloquei para vocês lerem. Quem quiser acompanhar pode ler. Veja só, em 9 versículos, 9, eu consigo enxergar essas 13 características da igreja de Corinto. Logo no comecinho, antes de Paulo descer o sarrafo da igreja lá, ele diz isso. 14. Obrigado. Essa igreja é apostólica, ela é de Deus, ela é dos santificados, os chamados para serem santos. Eles têm uma fé universal, eles são invocadores do nome de Jesus, são assenhorados por Jesus Cristo, foram agraciados por Deus, foram enriquecidos com a palavra e conhecimento por Cristo. Eles têm o testemunho de Jesus Cristo lá naquela comunidade. Eles tinham todos os dons espirituais. Eles esperam o retorno de Jesus. Serão firmados por Jesus até o fim na fé, né? E foram chamados para a comunhão com Jesus Cristo. Depois eu gostaria que vocês conferissem essas características lá nos 9 versículos, tá? Introdutórios de 1 aos Coríntios. Paulo começa essa carta, que é a carta da igreja que tem mais repreensão, tá? Paulo não escreve cartas grandes, gente. Ele só escreveu, me corrijam aí, tá? Como dizia o Matuto, me corrijam se eu estiver certo, tá? Romanos e as cartas aos Coríntios, que são grandes. As outras são pequenas, não são? São. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Tudo pequena. Só essas. Romanos ele não conhecia, os irmãos em Roma, né? Essa igreja ele conhecia, as outras ele conhecia também. Só Romanos que ele conhecia. Então, poucas vezes ele escreve cartas grandes. Para essa igreja ele tinha muito o que falar. Tá bom? Então, introdutoriamente, a gente precisa olhar para a igreja como Deus olha para a igreja. É isso que Deus vê. Vejam que todas essas características, talvez uma ou outra coisa, por exemplo, talvez tenha igreja que não tenha todos os dons, mas tem todos os dons que Deus quer, isso sim, tá? Mas todas as outras características são pertinentes a todas as igrejas cristãs. Seja uma igreja grande como essa, vocês têm quantos irmãos aqui que se reúnem com vocês? 450 mais ou menos? Seja uma igreja com 30 irmãos, 20. Isso aos domingos, né? Aos domingos, beleza. Tá? Então, tem problemas na igreja? Tem. Mas como é que Deus inicialmente vê? É assim. Nas cartas que Jesus ditou para João lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, né? Jesus nos ditou 7 cartas ali. São 7 cartas. Tem uma igreja que não tem elogio e tem uma que não tem repreensão. Eu não lembro qual é qual, eu preciso até decorar isso, tá? Vocês lembram? Se alguém lembrar pode falar, tá? Eu não decorei ainda. Mas nas outras 5 tem o que elogiar e tem o que repreender. Então quando há o que elogiar, Jesus começa elogiando. Então ele só não começa elogiando uma, que não tem o que elogiar. As outras 6 sim. Quando tem o que criticar, ele critica depois. Tá bom? Jesus é fantástico. Tá bom?
Então é preciso ter cuidado com isso. Expressões que surgem do tipo... Geralmente essas expressões surgem com pregadores famosos, tá? E aí quando alguém famoso fala, você sabe que tem um impacto muito maior, mesmo que seja mentira, né? E aí a igreja do século XXI não é mais a noiva de Cristo, é a prostituta. Como é a história? Não é que Cristo é prostituta, é que a igreja tem que se portar como tal. Eu digo, falo por você, meu filho. Falo por você. Você não é o Espírito Santo que conhece todos os crentes, não. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, esse tipo de discurso eu odeio. Por isso que eu vou falar, por isso que, se Deus permitir, eu vou escrever aquele livro. O que estão falando da minha noiva? Ninguém tem esse direito, não. Mais na frente eu vou falar sobre os desigrejados. Tá? Tem acho que é o 835. 4. Ok. Alguém quer comentar alguma questão? Julião? Tá de braço fechado aí. Vamos lá. 9.1. O que é a igreja? Eu gosto de Gruden porque ele tem definições muito bacanas, tá? Na sistemática ele começa geralmente os capítulos com uma definição e todo o capítulo ele trabalha com base nessa definição. Ele define a igreja como uma comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Se falar de cristão do Antigo Testamento é um anacronismo, né? Cristo não tinha vindo à Terra ainda. Então eu diria é a comunidade de todos os salvos de todos os tempos, tá bom? Mas a igreja, né, é um termo neotestamentário. Esse termo não aparece no Antigo Testamento. Então, para onde você for vai dar algum problema na definição. Mas a grosso modo é isso. A igreja é a totalidade dos salvos, tá? Isso é a igreja. Richard Sturz, que eu vou citar mais algumas vezes aqui, e hoje eu estava lendo Sturz e me apaixonei mais ainda pelo livro dele. Eu nunca vi alguém defender o ministério feminino, eu não sabia que ele tinha essa posição. Como ele defendeu na sistemática dele? Ele foi para os textos bíblicos, traduziu, explicou. Aí eu estava no consultório médico de manhã, né? Aí eu marquei tudo, e quando cheguei em casa liguei o computador, fui ver se estava certo o que ele estava dizendo. Tudo certo. Eu vou dar uma pincelada na parte da liderança da igreja, tá bom? Vou dar uma pincelada sobre isso. Eu concordo, particularmente eu concordo com a ordenação feminina, pastoral, tá? Praticamente nenhum dos meus amigos, do meu ciclo de amigos teólogos, não concorda. Mas eu concordo, sempre concordei, tá? Com a ordenação feminina. Vamos lá. Richard Sturz comenta: os autores apostólicos usaram várias imagens para descrever a igreja. Evidentemente a palavra igreja, eclésia como geralmente chama, alguns preferem dizer eclesia, enfim, é muita frescura, tá? Porque esse grego aqui não é mais falado, esse grego aqui é só para ler, né? É a mais comum, esse termo grego, né? Seu sentido etimológico é os convocados. Então era uma assembleia, e portanto a assembleia ela foi empregada em referência a uma reunião política em Atos. Assim, seu uso para designar a igreja está relacionado à reunião do povo de Deus, do mesmo modo que se empregava o termo em referência a Israel no Antigo Testamento. Então essa palavra igreja vem do mundo grego e era usado porque assim, existia polis. Polis é o quê? Cidade, né? Petrópolis é a cidade de Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro. Pedro, Petros, né? Petrópolis. Quem nasce em Salvador, quem nasce em Salvador, eu tenho um aluno que é de lá. E aí eu disse, quem nasce em Salvador já aprende grego quando está começando a falar, né? Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Sotero é Salvador em grego. Sotero é Salvador em grego. Soteria não é salvação? Soteriologia não é a doutrina da salvação? Então é sotero, Salvador, politano. É alguém da cidade de Salvador, né? Enfim, então quando tem essa reunião, essa assembleia numa pequena cidade, no mundo greco-romano, eles chamavam isso de igreja. E essa palavra não tinha conotação religiosa, pelo contrário, era como se fosse como é que chama aqueles líderes de bairro, que é muito comum hoje em dia? Não é militante, tem um nome próprio.
Me ajudem. Isso é de associação. Isso, é de associação. Pronto, é isso que eu queria falar. É uma espécie de associação de bairros. Então, quando eles tinham que. Era o grupo de WhatsApp de antigamente, da Grécia. Quando eles precisavam se reunir para tomar decisões importantes da cidade, faziam uma igreja. Que significa uma reunião para tomar as decisões. Jesus usou essa palavra para falar a minha reunião, ou seja, a minha igreja. E as palavras, elas ganham novos sentidos com o uso e o contexto e o tempo, né? E hoje em dia a igreja significa tanto o prédio que a gente utiliza, né, que se reúne, quanto a comunidade dos salmos, enfim, né? Bem, antes de continuar, no catolicismo a ideia é o seguinte: é a ideia de teocracia, ou seja, Deus é quem governa. Então, quando o catolicismo estava no auge, na Idade Média, e até muito tempo depois, né? Não é mais assim atualmente. Quando eles chegaram para construir um templo, uma igreja, numa cidade, eles construíram na capital uma basílica. O que é uma basílica? Basileia significa rei ou reino em grego. Então eles construíram uma basílica, que é a casa do rei, e é a igreja principal. Antigamente o pessoal chamava igreja matriz, né? Então, de Campina Grande para lá, o pessoal ainda chama igreja matriz. A igreja matriz de Campina Grande fica em frente ao Bom Preço. Não sei qual é o supermercado hoje lá, na época que eu morava era o Bom Preço, né? Que é bem no centro, ali perto da Vila Nova da Rainha, em Campina Grande. Bem, e eles construíam prédios altos. A igreja católica era o prédio mais alto da cidade, porque com essa ideia eles diziam o seguinte: Deus, porque a igreja era a igreja católica, e quem representava Deus era a igreja, no caso do catolicismo. Deus é maior do que tudo, então o prédio da igreja católica era o maior. Por isso que são sempre prédios com o teto muito alto, né? Como chamam hoje, o pé direito muito alto, né? Sempre nos melhores lugares na época, né? Pronto, a Catedral de João Pessoa, que é a catedral mais feia que eu já vi até hoje. Eu gosto de prédio bonito. Todas as outras igrejas católicas que tem naquele entorno são mais bonitas do que a catedral. Todas as outras igrejas católicas. Daqui de João Pessoa. Muito mais bonita. Aquela na General Osório, você desce mais um pouquinho do lado direito, linda, linda demais. Eu passo. A catedral. Aquela outra que tem na outra rua assim. É a mais feia que eu já vi da catedral. Catedral católica, a mais feia que eu já vi. Qual a sua cidade? A minha é muito maior, tá bonita. Não lembro não. Sei que a de Patos é bonita, a de Campina é mais bonita, a de. Fala mais, rapaz. A de Souza é uma das mais bonitas. Porque a de Souza é numa pracinha bem cuidada. É que é bonita. Eu conheço essa igreja linda, Pilõezinho é Pilões. E tem escada lá em cima logo. Quando você deve subir, eu não consegui subir. São Pilões, muito bem, mas não entrei. Pilões. Acho que é Pilões, né? A de Fortaleza é meu estilo gótico. Acho que eu passei lá, mas eu não lembro não. Ela é toda pretona. É, né? Ela é estilo gótico, ela tem aquelas pontonas assim, é todo preto. Mas só que por dentro ela é muito bonita mesmo. Bem, tá? É aquelas igrejas bem pontudas, né? Ali deve ser bonita ali mesmo. Bem, então a de Fortaleza por fora parece aquelas igrejas aqueles prédios de Harry Potter. Tem uma todo preto, negócio. Agora ela tem muito vitral, tem muita coisa bonita, ela é muito bonita mesmo. Bem, então é por isso que eles diziam isso, né? A igreja está estabelecendo a teocracia, o reino de Deus, né? Então, o governo de Deus, melhor dizendo. E o prédio da igreja católica tem que ser mais alto, tá bom? Hoje em dia a igreja católica se reúne em prédios mais modestos, né? O catolicismo aqui na João Pessoa, na grande João Pessoa, está ganhando mais força com aquele padre Nilson, né? Eu não sei quem é que banca ele, mas ele está de manhã e de tardezinha ao vivo na TV Arapuã, que é a Rede TV, né? Aquilo é caro, meu.
E uma vez eu estava passando ali perto da igreja dele. Sabe onde é a igreja dele, Renato? Lá no Bessa? Do Padre Nilson. Tem a missa no domingo que termina meio-dia. Eu estava querendo voltar para a pista. Acho que é lá de casa. É bem bom no Brasil? Você andar por ali não. É. De meio-dia no domingo, de meio-dia e meia. Ninguém consegue. É transmitida a missa pela TV. No domingo, e todo dia, de segunda a sexta, de manhã, de 8h30 para 9 da manhã e 5 e pouca da tarde, ele está ao vivo na TV. Tá? Eu errei o caminho, passei lá, quase que eu não consegui passar, meu amigo. Carro demais, eu morrendo de fome, querendo passar para ir almoçar. Mas pode parar ali mesmo. Vai da igreja, tem um bom. Pronto, a próxima vez eu te ligo, eu digo, vem cá. Não, lá mesmo, é só olhar para o outro lado. É bom e barato. Vai lá, paz, né? Chega de gente. Vamos lá. Continuando aqui, estamos na página 76. Em seguida, Estudo menciona as 6 metáforas para a igreja do Novo Testamento, né? A igreja é chamada de... A igreja, então, é o grupo de crentes aqui, tá? O caminho. Interessante, né? Olha só. Com exceção do número 3, todos os outros exemplos são exemplos que tem vida, ou que se movimenta, né? A igreja é o caminho. Então Paulo disse que estava indo, em Atos 9, estava indo matar, prender os do caminho, porque eles não tinham templo, gente, eles se reuniam em casas. É interessante, né? E eles estavam sempre em movimento. Segunda metáfora é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos edifício, templo de Deus. De acordo com essa passagem aí de 1 Pedro, é como se cada um de nós fôssemos pedras. Ele diz que nós somos pedras vivas e nós estamos construindo uma casa para Deus morar. Essa é a linguagem de Pedro. Em Apocalipse capítulo 22, diz que não haverá templo no céu, e nós vamos, Deus vai ser o santuário, o próprio Deus, e nós vamos morar dentro desse santuário. Nossa, chega a me arrepiar agora. Porque, entendeu? É interessante demais, né? Eu nem sei explicar essa passagem, para falar a verdade. Eu nem sei, eu imagino, mas eu nem consigo explicar. Nunca consegui. Como é que a gente vai morar dentro de Deus? Eu só consigo entender isso. Consigo ali Deus vai ser o santuário, o próprio santuário. Está lá em Apocalipse 22. Interessante, né? Bem, eu acho muito interessante. Nós somos lavoura de Deus ou plantação de Deus, tá? Veja que é mais uma figura de vida, de crescimento. Nós somos a noiva de Cristo. Toda a comparação entre Deus e seu povo, que envolve sexualidade, é sempre uma comparação, né? Ou uma metáfora de relação heterossexual, e Deus sempre é o macho. Deus, no Antigo Testamento, se apresenta como o pai do órfão, o marido da viúva. Ele não é a amiguinha, ele não é a mãe do órfão, nem a amiguinha da viúva, tá? Sempre ele apresenta-se com figura masculina. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, tá? Ok. E nós somos também, a igreja é chamada também de reino de Deus, né? O reino de Deus. E o reino de Deus foi inaugurado quando o rei veio à terra. Tá? Nós já estamos no reino, mas como dizem os teólogos, estamos no reino, mas não na sua totalidade. Então é uma expressão que eu não sei, eu nunca vi em outro canto, tá? Que é exatamente assim, já, barra, ainda não. É muito comum achar isso aqui em livro de teologia, tá? Porque a ideia é que nós estamos no reino, já, mas ainda não na plenitude. Então esse termo é praticamente um termo teológico, eu nunca vi em outro canto, tá? Não sei se alguém já viu. Até uma vez minha esposa, que geralmente minha esposa lê meus livros antes de eu mandar para revisão ortográfica, né? Eu escrevo, aí passo para ela faz alguns apontamentos, faz muito geralmente, e ajudam muito. Aí ela grifou lá, né? Aí eu expliquei para ela, não, isso aqui não tem como tirar. Mas o que é que você quis dizer aqui? Isso aqui é um termo teológico. É porque eu nunca vi, aí eu expliquei para ela, disse, não, isso aqui não tem como alterar não. Né? Quer falar?
Nesse ponto mesmo, Diga. eu acho que é isso de Deus, é conceito de Deus. Eu estava dando uma olhada aqui porque eu não tinha visto na vida a palavra tempo. Pode ser que tenha, mas eu não sei se tem. Não sei se tem também nessas paragens, não. Nessa daqui não tem. Não tem, né? Todas se referem a edifício. Né? Porque eu lembrei agora que eu podia fazer um certo tempo que falava sobre essa nomenclatura tempo, né? Que o Antigo Testamento não traz, eu não lembro se o Novo, você está me perguntando se o Novo traz essa nomenclatura do tempo. Nesse livro que eu li, apesar de nova, agora só tem um estudo de vida. Tá. E ele traz, ele faz algumas referências para alguns autores lá. Tô lhe ouvindo, viu? Que esse termo surgiu justamente após a primeira igreja, né? Quando Constantino. justamente. Se sentiu a necessidade de fazer uma referência da igreja cristã a outras religiões, enfim, quando a igreja cristã está instituída como religião, né? Da religião grande. E nas outras religiões existia esse termo tempo. E ele disse que a partir daí que esse termo ele é trazido para a igreja cristã. Eu não sei se isso. Então, eu tenho como ver rapidamente no meu computador, agora não tem. Mas eu lembrei de uma passagem, vim olhar, não tem tempo, tem santuário, que é quando Jesus diz: destrua esse santuário e em 3 dias eu reedificarei. E ele disse que justamente ele traz esse termo das outras religiões para, tipo assim, fazer referência ao divino. Aí justamente quando ele começa a falar da. Mas no Antigo Testamento tem, né? Aquele momento ignorado do Espírito Santo, eu não entendo, eles são morados. Eu não lembro, aí você está lembrando. Não lembro não, a passagem agora não. Pegaram aqui marrom. Que ele coloca como um ponto negativo, porque nas outras religiões ele coloca que o templo era visto como algo que fazia parte da divindade. Então era algo que não poderia ser. Ah, sim. Não, mas pode ter uma nova conotação no Novo Testamento. Tem palavras que não tem nada a ver, por exemplo, apóstolo. Apóstolo no grego dos filósofos era o capitão de um navio. Entendeu? Doxa, que no Novo Testamento é glória. Doxa no grego antigo era opinião, enfim. Pode ter uma nova conotação. A própria igreja é uma palavra que não é religiosa, mas ela é usada por Jesus com esse sentido, tá bom? O que eu lembro dele era isso, que ele leva esse termo para as religiões, principalmente da Grécia, enfim. Aí a partir daí que eles trazem esse termo tempo para fazer a analogia do cristianismo com a religião que os povos já tinham até então como prática. Porque tem o termo de outros deuses, né? De outros da Afrodite, deuses, o termo de griegos, dos deuses gregos, romanos e Tá, peraí, viu? Só um minutinho. Agora ele deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? Nas passagens que eu pensei que podia ter, tem santuário também. Santuário, né? 2 passagens. é uma sociedade difícil de Bem, ok, meu irmão, obrigado, viu? Vou dar uma olhada. Sabia, nunca tinha ouvido falar nisso. Ok. Então, outras questões. Gruden comenta outra questão aqui, que é a questão da pureza, tá? Ele elaborou 12 questões. Então, a gente sabe que tem igrejas que trabalham ou tem mais força em determinada área de atuação, né? Por exemplo, vocês têm uma escola bíblica muito sólida. Naquele dia lá dos professores, foi dito que são cerca de 350 alunos atuantes, né? E em todas as turmas, juntando todo mundo, né? E tinha lá quase 30 professores, enfim, muito bacana. Eu tenho 2 amigos que são de uma igreja em Minas Gerais e moram em João Pessoa atualmente, estão estudando aqui na Juvel. E a igreja, lá em Andradas, Minas Gerais, tem uma atuação na cidade muito forte com meninos de rua e drogados, usuários de drogas. Eles mesmos eram assim. Inclusive está saiu de lá, fugiu do PCC. Ele espancou um cara do PCC numa vaquejada, somente. Aí ele teve que sair na mesma noite, foi para outra cidade.
ficou lá, ninguém conhecia ele. Aí ele viu que tinha uma igreja e entrou. Quando entrou, o pastor descascou a vida dele, profetizou. Aí ele se converteu assim, tá? Enfim. Então tem igrejas que têm atuações diferentes. Gruden elaborou aqui, ele está chamando de igreja mais pura, em 12 áreas, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso? Achei interessante. Achei mais assim também um para pensar, sabe? Existe a doutrina bíblica, a pregação correta da palavra. Então tem igreja que a pregação, ou as pregações do pastor ou dos pastores, são o carro-chefe da igreja, tá? Enfim, uso adequado dos sacramentos, né, ou as ordenanças. Tem igreja que não faz essa exigência que geralmente nós fazemos. Tem que ser alguém crente, mesmo que seja de outra igreja. Eu já comunguei com vocês uma vez, para participar da ceia. Já comunguei com vocês uma vez. Que eu até falei, né, que foi antes do sermão, e para mim isso era novidade. Aí eu lembro você mandou ter dito, não é assim nas outras igrejas? 1 Coríntios 6,19. Não. Templo? Não, é. Ah, tá. Você quer esperar uns pelos outros. Quer dizer, 6, não, 11 não? Tá. Como é que diz? Tem, Júnior? Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e habita em Na minha tem santuário. Ele foi dado por Deus, você não pertence a si mesmo. Eu vou olhar como é que está no grego. 1 Coríntios 6,19. Tá bom. 6,19. Manda para mim, manda no grupo, por Na favor. verdade, a crítica que eles fazem, que aí é uma prática das religiões, quando se institui um templo, é que as pessoas também adoram o templo. Ah, sim, sim. Que aí é a crítica que ele faz, que realmente na Na cabeça... 1 Coríntios 3,16 a 17 explica que o corpo do crente é santuário ou templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado que Deus abençoava com a sua presença, pois o cristão é sagrado por quê, Deus? O que é templo do Espírito Santo? O corpo. Aí em 1 Coríntios 6,19 é templo. Certo. Templo do Espírito Santo. Não, no Novo Testamento não tem. Os templos cristãos só surgem no 4º século, realmente. No 4º século. Constantino se converteu. Deixa eu explorar um pouco essa questão. No ano 313 depois de Cristo, né? Claro. Um imperador chamado Constantino ele se converteu ao cristianismo. Muitos julgam que essa conversão foi meramente nominal, tá? Por algumas atitudes dele. Por exemplo, ele só se batizou quando estava perto de morrer, não se batizou nessa época, tá? Ele foi o primeiro a construir templos, tá? Então, havia uma crença no 4º século que dizia que se a pessoa, depois de batizada, voltasse a pecar, ela não teria mais perdão. Então, talvez tenha sido por isso. Mas tem livro de história da igreja, que eu não lembro a sequência agora, tá? Mas posso mandar até foto para vocês sobre isso. Acho interessante essa questão. Hoje, mas não, tá bom? Mas eu posso mandar amanhã ou quinta. Que botam, alguns acham que Constantino se converteu e que não. Fato é que a perseguição parou. Perseguição ao cristianismo, com a conversão dele. Se ele tenha sido nominal, tenha ido dele para o céu, para o inferno, para os crentes foi bom, porque parou a perseguição. A questão é que ele começou a construir templos virados para o nascer do sol, para o leste. Todos os templos que ele construiu foram virados para o leste. Então o rei, o imperador, é conhecido como filho do sol, tá? Lembram naquele caso em Atos que um tal de Herodes, que não era do nascimento de Jesus, enfim, era um dos Herodes lá, que Herodes é um tipo governador. Ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus, né? A ideia tem alguns irmãos que pensam para você falar, tá vendo? É para ficar falando glória a Deus, tipo Daciolo, não é isso. É que ele ficou com a glória para si, né? Tipo Daciolo, né? Então aquele episódio tem um relato extra bíblico que bate com aquele relato, tá? Que é o seguinte, ele se vestiu com uma roupa resplandecente, tipo fantasia de carnaval. E aí ele escolheu o meio-dia para falar. O sol estava batendo nele, refletindo no povo. Daí
Quando o povo via aquela luz saindo dele, incandescendo, aí junta com a crendice popular, e alguns começaram a dizer no meio da multidão, ele não é um homem, é um Deus. Porque não dava para olhar para ele, por causa do sol que refletia na roupa dele. Entendeu? O que Constantino fez foi semelhante a isso. Ele construiu os templos todos virados para o leste, e ele fazia questão de entrar na celebração dominical, no domingo de manhã, no culto, quando o sol estava por trás dele, surgindo. Quando ele entrava, todo mundo se levantava e olhava. Era o imperador. Então, quando olhavam, não viu o rosto dele, via um sol por trás dele. Naquele filme, o primeiro de Dan Brown, Anjos e Demônios, o Código da Vinci, né? Os Demônios é o segundo, né? Os três são bons, tá? Eu não li, mas o filme é bom. O professor lá, que é o Tom Hanks, ele diz o seguinte: quando uma nova religião surge, é normal que os adeptos dela, os fundadores, melhor dizendo, tragam elementos de outras religiões que geram aceitas para dentro dessa nova religião, no intuito de elas serem melhor aceitas. Constantino. Ele faz muita citação no livro do Gabriel sobre isso, né? É a ficção e você não sabe se é. Não, é ficção. As datas também eles colocam muito isso, né? 25 de dezembro. As datas que são escolhidas no calendário gregoriano. Sim. Tem uma passagem muito interessante aqui em Apocalipse, 22, Pedro João narra o seguinte: quando ele está escrevendo a Nova Jerusalém, ele diz que nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí o 23 diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que ela resplandeça, porque a glória de Deus está iluminada e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou olhar como é que está no texto grego, se está templo mesmo, porque bota uma mera tradução. Na minha Bíblia, na Solange, diz santuário. Tá? Pode tradução NVT, né? Não tem o texto grego aqui não, para olhar, tá bom? Ok, queridos? Sim, e aí ele mandou, os templos cristãos começaram aqui. Então o domingo não era feriado, foi instituído feriado aqui, ou seja, o povo trabalhava de domingo a domingo, tá? Aí tem muitas brigas com os adventistas por causa disso, né? O domingo é o dia dos católicos, nós adoramos no sábado, que é o dia de Deus. Para mim, qualquer dia vale. Então é aí que o domingo passa a ser instituído. É aí. E passa a ser reconhecido como dia do Senhor? Não. Ou isso é antes? Não, o domingo é chamado de dia do Senhor no Novo Testamento, tá? Por causa da ressurreição. Justamente, essa substituição do domingo, do sábado para o domingo, tem um momento... Não, então, veja só. O domingo é chamado dia do Senhor por causa da ressurreição. Mas não há no Novo Testamento indícios que diga que os crentes só se reúnem no domingo, ou que o domingo é o principal dia para ser guardado. E aí onde por exemplo, lá na igreja em Corinto, um dos problemas da ceia era que alguns chegavam antes, e ceia ali era o jantar mesmo. Então alguns chegavam antes e jantavam, não esperavam pelos outros. Por isso que diz para esperar uns pelos outros. Porque alguns não trabalhavam no domingo, os ricos. E os pobres trabalhavam, igual hoje, né? Igual hoje. Com raras exceções. Né? Por exemplo, médico é rico e trabalha no domingo, né? Então. Aqui tem sua clínica mesmo, não trabalha não. Tem 5 tradução grega aqui. Ave Maria. É melhor olhar em casa, tá? Veja só. Escute. Então. Não, filha, a gente sabe que não. É pra gente não ser explorado, né? No domingo. Então, os crentes que trabalhavam no domingo não foram repreendidos porque estavam trabalhando. Os que chegaram antes na igreja e comeram antes é que foram. E não era feriado no primeiro século domingo, só no século IV. 301 é século IV, né? Vocês sabem, né? Até o ano 400. Por que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, ou autor de Hebreus,
nunca repreendeu os crentes que estavam trabalhando no domingo. Todo mundo trabalhava no domingo, né? Porque não é pecado. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana oficialmente diz que o domingo é para ser guardado. Aí tem pastor que não fala, mas nos documentos oficiais é isso que diz. Para ser guardado. Do jeito que os adventistas guardam o sábado, os presbiterianos têm que guardar o domingo. Tá bom? Aí minha pergunta é justamente essa. Existe um ponto que a igreja decide guardar o domingo ao invés do sábado, entender que houve essa substituição? Não. Ou isso foi feito de forma... Não houve substituição, não houve. Já no primeiro século, tinha crente que achava que tem que guardar o sábado. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre isso, né? Aí ele diz ali, para uns há dias especiais, para outros todos os dias são iguais. Eu sou desse segundo grupo. Qualquer dia, se o crente estiver trabalhando na Arábia Saudita, o feriado lá é na quarta-feira. Tem que parar na quarta, e o culto tem que ser na quarta. Não, eu quero fazer o culto 3 horas da tarde, no domingo. No domingo daqui? Aqui não, filho. Aqui no domingo a gente trabalha, aqui é na quarta, tá bom? Então, nesse caso, tanto o sábado quanto o domingo, segundo essa segunda visão. Segundo, aí o quê? Faz o quê? Inibe tanto o dia do seu sábado ou domingo. O dia do Senhor é o domingo. Peraí, são duas questões aí. Domingo é o dia do Senhor nas Escrituras. Não significa que a gente tem que guardar. Exatamente. Porque É o isso. dia da ressurreição. E o sábado? Não, também não. Também não. Também não, muito menos. Muito menos. O sábado tinha um prazo definido. Recomendo um livro que um autor paraibano escreveu chamado Os 10 Mandamentos. Tá? Ontem e hoje. Ele comprou. Pronto. Explico tudo isso lá. Veja lá na introdução. Na introdução e pode para o quarto mandamento. Dos 10 mandamentos, 9 são repetidos no Novo Testamento. O quarto mandamento não é repetido, que é guardar o sábado. Tá bom? Então, os outros são repetidos. Essa questão, eu acredito que essa questão do domingo hoje, não é de que tem que guardar, que tem que adorar, mas é porque no caso do nosso Brasil, que é o que antes, antigamente, era o dia que não se trabalhava. Isso. Então é mais prático, é mais cômodo, é o dia que todo mundo pode, eu podia. É o culto principal da igreja. O culto principal sempre domingo, né? Isso. Mas é para ensinar, você não sabe, é mais cômodo agora. E aí, que hoje muitas igrejas, inclusive a nossa tem a terça, antigamente não existia isso. E aí só tinha bebê no domingo. Mas agora quando a gente tem pedido para o domingo também, aí tem que ir com a quarta, na terça. Sim, mas é para outras coisas, não vai beber, né? É para ensaio, coral, para outras coisas, outros cursos. Mas para a escola bíblica também só na terça e lá no domingo. Ok? Eu não guardo não, eu descanso quando dá. Mas no domingo para mim não dá para descansar, por exemplo. Geralmente não dá. Eu dou aula de manhã. Se não quiser descanso, a gente vai ter Aí às vezes eu faço almoço. Aí na metade da tarde, se eu estiver dormindo ou não, tenho que buscar minha esposa no trabalho. E aí às vezes trabalha por escala no final de semana. Então ela trabalha no final de semana e no outro não. Então aí, por exemplo, às vezes ela trabalha até 5 da tarde e tal. Pronto, domingo, naquele domingo que eu vim pregar aqui, ela chegou em casa às 5 horas da tarde. Eu disse, não vá não. Ela começou a trabalhar às 7 da manhã, não tem hora de almoço. Ela tem que se virar lá. Ela come quando der, né? Ela se organiza. Disse, não vá não, fica em casa. Não, eu vou ver. Aí ela deitou meia horinha e veio. Tava só o corpo aqui, o espírito estava em casa. Tá? Bem, aí pronto. Às vezes dou aula de manhã, vou pregar de noite, tem que fazer tudo isso. E eu não tenho filho, imagina quem tem. Dá para descansar no domingo? Não dá. Então geralmente eu descanso na quarta ou na quinta, porque eu estou dando aula todos os outros dias. Tá bom? Tem que mudar o dia do descanso. Então. Na verdade seria o dia do Senhor, o dia que você vem adorar. Aí sim. Essa questão de ter mais tempo para estar meditando na Bíblia. Bem, vamos lá? São questões difíceis, né? Mas é bem interessante. São. E precisa que seja bem discutido isso, porque isso gera problemas às vezes. Gera. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Além da escola bíblica, que numa cidade pequena como Santa Rita, você já tem outras alternativas, surgiu a necessidade, vocês atenderam, estão atendendo bem, graças a Deus, pelo que eu tenho observado, muito bem.
vai chegar a hora que a gente vai ter que fazer alguns cultos durante a madrugada. Tem igreja que já faz culto de madrugada para um público que só pode cultuar de madrugada, que não tem um horário como o nosso, tem um horário invertido. Eu acho que São Paulo é verdade faz isso. Em São Paulo já é. Igreja é. Agora tem muito curso, né? Escola. E a aula começa às 10 horas da noite. Tem uns que começa de meia-noite também. A mais cedo é 10 horas. Pronto. Entendeu? O que eu geralmente, quando as pessoas entram nessa discussão, a gente já teve várias discussões sobre essa. Eu lembro mais na sala de jovens aqui pela manhã, inúmeras. A sala de mistério provou muitas. E quando a gente instaurou também, na época que eu trabalhava na escola bíblica, a questão do texto, muitas pessoas, isso não era internalizado como deveria. E eu lembro das coisas que a gente falava muito era a questão assim, o que é importante disso é você, por exemplo, aos que trabalham no meio, eu acho que cada cliente é isso, é pessoal, do que você escolhe para servir ao Senhor. Porque existem pessoas que trabalham no domingo, então por causa disso você não vai ver outro dia que você quer atuar. O importante é que você separe esse dia, e que seja pelo menos assim, e que seja um comprometimento com o Senhor. Então se for no curso de doutrina, eu estou falando da nossa realidade, certo? Certo. Se não é no domingo que você pode, pronto, no caso de Vitor, por exemplo, no caso de Mauro, eles trabalham no culto do domingo, passam o recolhimento das ofertas, tudo assim, porque é difícil você, são tão poucas horas que você conseguir parar e você de fato prestar o culto. Não você está ali, quando você está sua esposa, só o corpo e a cabeça em outros lugares. Mas o culto ao Senhor em comunidade, eu acho que como igreja é importantíssimo, extremamente sadio. Não apenas para o crente, mas para a própria igreja. Sim. Quando a gente não tem isso, eu, pelo menos, de alguma maneira escapa alguma coisa. Isso é meu pessoal, tipo assim, no meu trabalho eu sempre tive domingo, mas há situações que não, então eu preciso ter outro dia. E assim, acho que aí a gente vai internalizando essa ideia que não tem dia santo. Não. Tem dia que você veja disciplina também, né? 17 anos que eu congrego nessa igreja, eu só vim no domingo de manhã 3 vezes. Rapaz, tu tá lá do inferno pra dentro já. Eu só vim no domingo de manhã 3 vezes. Foi uma ocasião, não sei, Você trabalha de manhã? A primeira vez foi na profissão de fé. E a segunda foi no batismo, né? Foi no batismo, pronto. E outra vez, não sei qual foi a ocasião, que eu vim no domingo de manhã. Aí, né? Pronto. Ok. na quarta, Eu acho né? que não pode deixar de ter. Isso. Você não pode deixar de comungar, assim, de estar junto com os irmãos. É muito importante, é enriquecedor. Enfim, Isso. Não tem adjetivo não, eu sei que é bom. Às vezes a gente se apega mais à forma, né, do que ao conteúdo. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Eu me lembro quando o pai veio para aqui, para a primeira de Santa Rita, que tradicionalmente a feira aqui era no domingo, né? Começava, engateava na sexta, né? Mas E o ainda. tradicional era domingo. Aí quando ele chegou para cá, quando ele veio para cá, ele tinha um grande problema para resolver. E qual era o grande problema? Era que o povo não podia vir para EBD, porque a EBD só podia funcionar no domingo, e o pessoal tinha que estar na feira, né? Nos feiras. Meu irmão mesmo congrega lá embaixo, né? O pastor Carlos, ele não vai. Vai EBD, vai escola. No domingo ele nunca foi. Aí foi no domingo da tarde, foi para 4, porque... Então, tem um caso triste, eu tenho um relato triste. Uma igreja que eu fiz parte, uma igreja em Santa Luzia, da minha denominação, a escola bíblica era no domingo também, de manhã e tal, e é uma cidade de feira também, Santa Luzia, né? Cidade pequena e tal. E o povo tem comércio, tem barraca, vai fazer a feira e tudo mais. E o mesmo grupo ia para a escola bíblica há décadas. Um grupo muito pequeno. E aí qual é a justificativa? Vocês não querem nada com Deus, sabe? Será que é isso? Então uma turma nova assumiu lá a liderança, não da igreja, infelizmente ainda, tá? Infelizmente, já era para ter assumido há muito tempo, tá? Mas assumiu a escola bíblica. E aí convenceram a liderança a fazer a escola bíblica na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, uma cidade pequena como Santa Luzia. Você podendo sair para se encontrar com seus amigos na igreja. Você vai ficar em casa? Igreja lotada! Lotada!
na sexta-feira à noite. Aí veio encíclica papal lá de Natal. Eu não tenho problema em estar gravando, não. Eu diria na cara dele. Tá? De Natal? É, porque a denominação, o escritório, a sede é em Natal. Aí veio encíclica papal, que eu não chamo aquela de pastoral. Nunca chamei. É encíclica. Tá? Escola bíblica na missão pentecostal é só no domingo. Se você acha que se eu fosse pastor, eu botava no domingo? Quer me desligar? Desliga, filho. Tá dando certo na série, Desliga, eu tô aqui para edificar os crentes. Aí a liderança tirou. Botou pro domingo. Aí ligou de novo. Cara, eu tenho vontade de rogar uma praga. É o que eu tenho, eu tô abrindo o coração. Mas a praga já está instalada. Não vou rogar, já está lá. E vem de cima. Não deu ninguém. Vem de cima. Infelizmente. Eu mandei Bolsonaro, o jornal se fechou. É, meu amigo. Pois é. A Folha de São Paulo se fechou por cima. Vamos lá. O cara que faz isso com os crentes de uma igreja, ele está preocupado com a igreja de Cristo? Não, só está preocupado com o salário dele, com a caneta dele. Sempre esteve preocupado só com isso. Sempre. Sempre. Tá? Vamos lá. Vocês não tem nada a ver. Eu não tô bravo, não. Eu só falo foi de Janaína Pascoal. Mas foi agora ou faz tempo? Faz tempo. Faz tempo que eu saí. Porque o problema que para mim veio aqui foi justamente esse. O pessoal não aceitava do jeito que eu saí do domingo. Não, a igreja não aceitava? É, a daqui. Não, mas os crentes queriam. A liderança que não quis, né? Não era a liderança local também, né? Era mais acima do Vaticano, né? É, mas Santa Rita mudou, né? Agora, Bem, então, doutrina bíblica, ceia, as características de pureza da igreja, né? Gente, peraí. Aplicação correta da disciplina eclesiástica. Eu conheço pessoas que foram disciplinadas na igreja porque jogaram bola. Aí um amigo meu me disse, né? Ele é goleiro, inclusive. Ele é muito ruim na linha, é goleiro. Aí ele falou, cara, eu fui disciplinado, joguei bola, disse, quem manda jogar ruim? Se tivesse ganhando o jogo, não tem sido disciplinado, né? goleiro, mão de alface. É, aí falei pra ele, aí eles, bicho, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço? O time todo foi disciplinado, passaram a maior constrangimento. Aí me perguntou, o que é que eu faço? Ele só tem uma coisa pra você fazer. Saia de lá. Jogar bola é pecado? Não. Em qualquer contexto no Brasil, a maioria dos contextos, jogar bola é pecado? Não era um grupo de irmãos, vocês estavam brincando? Vocês se esfaquearam, se bateram. Só de paravão, mas... Ficaram. Não, geralmente não. Vocês ficaram chamando palavrão e tal. Era na hora do. Era na hora do culto. Nada disso. Sim, eu já sabia, era só para confirmar. Procura a igreja e sai de lá. Eu me lembrei. Ele fez isso, tá bem demais. A gente tinha um time, sabe? Natal a gente tinha um time pra jogar bola. Aí se chamar um palavrão na hora do jogo era falta, né? Aí teve um que chamou no meio da área. Aí você já chamou um palavrão, se for aqui dentro é bem, já nasce outro. Aí foi bem. Aí a gente colocou, se chamar palavrão dentro da área é bem. Parece que esse ano não vai ter rolar. Joga todo mundo, casado, solteiro, jogador de futebol, Solteiro escaldado. É falta. Ano passado deu treta. casado e solteiro. Ano passado deu treta. Torcida organizada e tudo. O solteiro ganhou, né? Gente, então a disciplina tem que ser aplicada de maneira bíblica, tá? Eu vou falar um pouco sobre a disciplina lá na frente. Adoração genuína, tá? É importante que elementos não bíblicos não estejam imbuídos nisso aí. Tem que ter cuidado com essa questão da adoração. Às vezes a adoração geralmente é muito confundida com liturgia, né? A forma do culto, a sequência, mas é mais do que isso, tá? É mais do que isso. Por exemplo, eu vou revelar um segredo para vocês. Ninguém sabe disso, mas eu votei Bolsonaro, tá? Eu já vim acompanhando, como eu gosto muito de política, né? No último ano que Lula estava solto, eu assisti todos os discursos dele, todas as entrevistas dele, todas eu ouvi, né?
E de Bolsonaro eu vim acompanhando também. E quando ele teve nos Gideões lá em Camboriú, né? Ano passado, se não me falha a memória. Ou foi no começo do ano ou foi ano passado, Bolsonaro. E aí deram a palavra para ele falou lá no culto e tudo mais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Não é porque eu voto com um cara que a minha fé está acima de qualquer coisa, irmãos. A nossa fé deve estar acima, né? Ele é um incrédulo. O incrédulo não tem que ter vez no culto, não. Para falar, não. Seja quem for, a Assembleia de Deus já recebeu Dilma, Geraldo Alckmin em São Paulo, tá? E outros. E por aqui nas igrejas menores, menos famosas, também isso é muito comum, né? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Se chega uma autoridade na igreja, e sobretudo se ela não é crente, faz uma oração. A gente ora pelo endemoniado, ora pelo bêbado, ora pela prostituta, ora todo mundo, ora pelo incrédulo, ora por ele, pelo político, tá? A mulher que pegou a placa, ele estava pensando nela. Fez o quê? Teve uma que pegou uma placa aqui na igreja, uma vereadora. É crente? Bem, então a adoração. Foi, porque ele falando agora só não viu ela, porque nos outros era crente. A adoração é o culto dos crentes. Quer vir, venha para assistir. Só quem pode participar, falar, cantar, tocar, recolher as ofertas são crentes. E nem todo crente. Isso é um absurdo, tá? Teve outra igreja que Bolsonaro... Foi uma reunião do Gideão ou foi na igreja? Não, na reunião... Culto é culto. Era culto? É culto? Não, Se culto. fosse no hotel, era um culto, eu não. Não, mas eles fazem aquelas reuniões, por isso eu estou perguntando, se foi no culto. Porque o Gideão tem Culto. vários momentos dele. Né? Não, é o Gideão missionário, não é o Gideão que distribui o Novo Testamento, não. Ah, tá, beleza. Esses são Gideões sérios, os do Novo Testamento. O Gideão missionário é um celeiro de heresia. Você tem que pagar para pregar lá. Não sei se vocês sabiam disso. Não, beleza. Tem que pagar para pregar lá, tá? Porque você pagando para pregar lá, tem o público, é o nicho que você vai vender seus DVDs, seus livros. Então o cara paga para pregar lá e já sabe quanto é que vai ganhar no final de tudo. Entendeu? Isso existe. Tem coisa pior que existe também. Tá bom? Inclusive, essa questão da adoração, eu sei que você sabe que tem igreja que pagam os instrumentistas que às vezes nem condição para tocar na mão do ouvido. Fica bonito, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê aquilo como uma abominação. Entendeu? Uma abominação. Às vezes é o contrário. Meu amigo, é muito melhor um cara que canta o hino nacional feito Vanusa, lembram? Mas canta para a glória de Deus, do que um Luciano Pavarotti cantando para a glória própria. Deus é... Às vezes a gente esquece, né? Quando Jesus disse, citando, acho que é uma passagem do Antigo Testamento, é das crianças de peito que sai o perfeito louvor. Elas não sabem entoar, não, elas não cantam no tom, não. Elas só choram, tá certo? É da criança de peito que sai o perfeito louvor. A gente pensa que é do cantor afinado. É não, viu? Mas não é mesmo. Deus não vê como o homem vê. O que é isso? Ele me dá um pouco de ideia. Essa questão de louvor. Não, eu dou voto pro Bruno. Mudei meu voto pro outro. Não, mas é porque eu também sou defensora dessa filosofia. A gente ouviu lá na igreja que ele era, comissão pentecostal. O brasileiro fantástico, eles promoveram, nunca vou esquecer na minha vida. Então será aquele cara Maximiliano que é do som. Eu acho que uma das melhores pessoas que já ouvi falar de louvor. 3 dias maravilhosos. Só Foi, né? o Renato aqui. Eu não fui, não. Eu vi ele cantando um dos Vale cultos. muito a pena. Ele canta sem instrumento e você tem certeza que tem um teclado acompanhando ele. E não tem. Não, e ele fala, Eu nunca vi um negócio fala daquele. de louvor como própria. É, né? Impressionante. O meu consultor de louvor é Bartô. Tá? Ah, pra mim é sensacional. Eu não sou como ele, A tá? gente vai convidar ele para o aniversário do Charlie Bobo. Ah, tá. Me digam antes se eu quero vir. Gente, oração é outra questão de pureza na igreja. Você sabe que tem igreja que ora mais, tá? Então, por exemplo, nem sempre a disciplina é corretamente administrada na Assembleia de Deus. Mas a oração tá? A oração Testemunho eficaz. Testemunho aqui é a evangelização, tá? Comunhão eficaz, tem de haver essa comunhão entre os irmãos, essa promoção.
Uma das coisas que eu acho interessante, que o culto não tem uma durabilidade, uma palavra bem tite, né? Não tem um tempo, não seja muito extenso, porque quando termina ninguém aguenta mais conversar com ninguém, quando o culto é muito longo. A gente quer entrar no carro, não ouvir mais ninguém falar e ir embora, tá? Então, isso às vezes priva os irmãos da comunhão no final do culto, que é bom demais ficar conversando no final do culto. É como você assistir um filme. Você assistir um filme só, você vai comentar com quem? Irmão, tu viu aquela cena e tal. Mesma coisa no culto. Quando termina você sabe ali, irmão, tu viu? Deus ali, aquela. Exato. Maria, Quando termina 10 horas da noite, eu me senti, E começa de eu me seis, senti né? essa pessoa. Eu doida pra assistir sozinho, voar. A igreja todinha lá na frente, até pra trás, mas eu caio. Gente, achar que o pastor está falando muito não é pecado. Vou mostrar para vocês, tem isso na Bíblia. Abram aí, por favor, em Atos. Hã? Olha, o principal é eficaz para a minha reunião de quinta-feira. Quase Uma ninguém reunião pega com o pastor quinta-feira Evandro. que dura. Eu tenho uma reunião eu preciso mandar no hotel. Vai muito falando aí. Gente, Atos capítulo 20. Eu botei isso no livro de pregação. Gente, não é não, viu? Atos capítulo 20. Abram aí, por gentileza. Vou pedir para vocês lerem. Leia o 7. Por favor. Quem está com fecha aí? Nem o celular tá Sete, Não, no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Tá, que tradução é a sua? A minha King James. Ah, na minha falava eles tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Esse é o sete. É o 7. Diz basicamente isso, tendo prolongado seu discurso até meia-noite. Continuou falando até meia-noite. Vamos falar até... Primeira vez que Lucas já achou ruim. Você vê que Lucas estava lá, já achou ruim. Tendo prolongado até meia-noite, eu tento falar. Mesmo em viajar, o cabo ainda falou até meia-noite. Planejou seguir, viaja no dia seguinte, até meia-noite. Então eu viajava de cedo, muito até meia-noite, e meu filho falou 10 horas. Que horas ele começou a Paulo falar? ia ficar mesmo para viajar. 10 horas, 9 horas. Que horas ele começou a falar? A gente não sabe a hora exatamente. Mas falou muito. Se falou muito, falou até meia-noite. Veja aí o versículo 9, por favor. Certo jovem chamado eu, que estava sentado no mundo da janela, o cara agradeceu, adormeceu profundamente durante o sermão de Paulo. Vencido pelo sul, caiu. Não tinha sugaria. Pegou a pessoa errada, Tentaram erguer o Aí vai se Pegou a pessoa errada, vamos começar de novo. Como foi o nome da nossa semana? Não. Off, pregação prolongada. Não é essa ênfase que eu quero dar. Tem mais, calma que tem mais. Liga mais, vai o próximo. Gente, ele falou até meia-noite. Meia-noite o rapaz cochilou, devia estar cansado e tal. Era uma vigília. E caiu e papo E foi fora. assim que Deus acabou o culto, porque ele falava até o. Não acabou não, minha filha. Pega o que É isso que eu tô... é isso que quer dizer, gente. Deixa eu falar. Versículo 1, aí Paulo desce no 10, ressuscita o cabra, aí leio 11. Leio 11. Então, o Senhor partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Meu Deus do céu. Sai pra viagem. Gente, Ele nem dormiu. Lucas, Lucas que estava que restou isso aqui, não aguentava mais ouvir a voz de Paulo nessa noite. Não aguentava mais. Se ele disse que Paulo falou muito e falou até meia-noite, aí o cara morreu. Aí ele ressuscitou o cara. E falou. Aí falou até clarear. Gente, quanto tempo deve ter sido o moído para ressuscitar o cara? 10 minutos, meia hora. Não, muito tempo depois disso. Desceu, os irmãos vieram, olhou, abraçou, orou. Tá bem, tá bem. Não, tá, vamos começar novo, tal. Sei lá, meia-noite e meia, eu acho que não deve ter chegado até 1 da manhã, não. Aí ele falou até 6 da manhã.
Tem uma 12 horas de uma vigília. Quase Eu isso. estava pensando que sei, né? Agora sei que a pessoa está começando. Aqui. Em Israel, a hora primeira não é 6 da manhã? Sei. Não era Israel, tá? Isso aqui não foi Israel, não. Era na região Tem ali. incomodado o coração das pessoas. As Tá. pessoas não aguentam ficar mais de 3 horas. Mas aí o versículo 12 diz assim: então conduzindo vivo um rapaz e sentindo-se extremamente confortável. Mas Depois de tanto tempo, foi confortado porque ele não morreu, porque ele o rapaz ressuscitou. morreu. É. O rapaz morreu. Não foi porque Paulo falou feito um homem da cobra, Mas quem não. nunca pegou água, não. Ele fala 3 vezes, gente. Eu tô preocupado. Repetição na Bíblia deve ser analisado, porque é ênfase. O cara, olha, o 3 cara vezes. fazer um relato histórico que ia passar de geração para geração, que ele pegou Mas- água. Mas se Paulo não tivesse conseguido ressuscitar o cara, o culto tinha acabado ali. Né? Não, sabe o que é? Provavelmente, né? mas acho que tem que ser porque quando alguém começa a pregar 10 minutos mais, uma oportunidade, É. Surgir, era uma ocasião especial e tudo mais. Mas Lucas Era do ficou aniversário. agoniado. E outra coisa é que havia muitas luzes. Para dormir com um bocado de luz, dormir com ficado. Não tem problema. Mas aquela luz, provavelmente, Tem era dificuldade, caminho. irmão, quando tu tá no teu horário. Vai até 3 da manhã, pra tu ver se tu botar uma foto na tua cara que tu tá assim. E aparece um jubado pra trás. Mandou pra mim. ele nem fica no ouvido. Gente. Pegada de cada Ela só me dorme o que ela faz que é para alimentar as ofertas. O resto, É o momento. Não, aí ela chega na metade, aí ela termina. eu só não durmo no domingo de noite, porque chocando, eu tenho né? que dormir de tarde, senão eu durmo. Eu durmo isso, eu durmo chegando na hora de tarde, eu tenho que dormir, senão eu não durmo. Eu Como ela não se durmo. vê que não consegue dormir, não dorme nada. 8 anos. Vamos continuar no. Aí ele tá Deita a tarde todinha.